tarde, amados ouvintes. Toda honra e toda glória ao nosso amado Deus. Lembre-se que é tudo dele, por ele e para ele. Sejam muito bem-vindos a mais um programa cheio de boas vibrações e alegria no ar. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Estela. Tudo beleza? Eu estou ótima, graças a Deus. Você? Tô bem, graças a Deus. O pessoal tava assim ontem, né? Mandando um bocado de pedido de música, né? E cadê a Estela que não entra no ar? Que não sei o quê? Vou ter que explicar pra eles que... Faltou a Estela. Gente, vocês são meus fãs. Eu estava trabalhando em casa, mas mandando as músicas aqui pro Samuel, né, Samuel? Mandei as músicas pra você. Você voltou com as músicas que eu Sim. Eu tava ouvindo, Sim. Samuel, o programa. Coloquei. Colocou outras músicas. Deixa ele. Samuel, e aí? Você viu quem tá aqui com a gente hoje? Eu vi aí, esse barrigão aí, né, senhor? Aham. Subi essa escada aí, né? E eu vou falar com você. Você tá mais bonita? Você tá se achando mais bonita? Com um brilho diferente, né? A gente, assim, a gravidez desenvolve outras qualidades na gente que é impossível não ficar melhor. Você tá tão bonita, te achei tão mais bonita. Obrigada. Nós estamos aqui, pessoal, com a Marília do Bem. Marília Amaral, esposa do deputado federal Júnior Amaral. E a gente vai bater um papo aqui com ela hoje. Como vai, Marília? Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite de participar conosco hoje. Estou muito feliz. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, também estou muito feliz de estar aqui. Pode falar. Minha primeira vez participando de uma rádio, então, né? Um pouco nervosa. Mas estou muito feliz de estar aqui também. Te agradeço o convite, ainda mais por falar dessa pauta, que para mim é tão importante, né? Eu estou na reta final aí da gravidez, João quase nascendo, mas eu não podia deixar de vir aqui, de prestigiar o trabalho de vocês, que é muito legal, e também de expor aí um assunto que é tão importante, tão delicado, né, nos dias de hoje. Eu achei engraçado a Marília do Bem, né, porque hoje em dia eu tenho os dois nomes, fora de contagem e dentro de contagem. Fora de contagem é Marília, dentro de contagem é Marília do Bem. Pra me diferenciar. Eu ia até colocar assim, mas deixei pra lá. Apaguei. Tinha até escrito. Marília, mas eu realmente estou muito feliz de você estar aqui. Semana passada a gente teve o privilégio, né, de ter o Júnior aqui conosco. Cantou aqui, você viu? Vi. Cantou, ai que legal, cara. Só que eu tô esperando os meninos com o vídeo, porque eu não sei o que aconteceu, que o áudio ficou atrasado. Aí não deu, até agora eu não consegui postar nada. Aí eu mandei pro Lucas, ver se o Lucas conseguia ajudar, né? E aí eu tô esperando. Lucas, tô esperando, viu, um vídeo pra gente postar aqui os cortes, coisas importantes que o Júlio falou aqui. Mas o vídeo ficou estranho, não sei porquê. E o Lucas tá olhando pra mim. E eu tô aguardando, hein, Lucas? Isso, vamos cobrar mesmo. É que eu tô doida pra colocar. Eu tô colocando algumas coisinhas que tá dando pra colocar. Mas a entrevista dele mesmo eu não consegui colocar no YouTube até hoje. E eu tô doidinha pra colocar. Obrigada. Eu também não sei mexer em nada disso, de áudio, de configuração. Eu sou péssima também. Mas o Lucas sabe, viu, Lucas? Vamos agilizar aí o... Lucas, em nome de Jesus, se precisar fazer uma oração, você fala. Nós estamos prontos aqui pra orar. Marília, o nosso programa que ele passa muito rápido mesmo. Então a gente não vai perder tempo não, tá? Nós vamos aqui bater esse papo que a gente precisa muito. É um trabalho que precisa ser muito expandido, é um assunto que a gente precisa explorar muito. Eu conheço, por exemplo, eu, né, Estela Mares, eu nunca tive vontade de ter filhos, nunca. E aí eu já pensei assim, eu nunca teria coragem também de fazer um aborto, mas aí eu ia ter um filho, vamos supor, se eu engravidasse, né? Meu marido ele fez a vasectomia, mas já pensou se eu ter que a vasectomia dele falha? E eu engravido sem vontade de engravidar? Então é um assunto que a gente precisa conversar sobre isso, porque eu acredito que tem pessoas que fazem um aborto, por exemplo, só porque não querem ter um filho. Não quero ter um filho, engravidei. Eu vou fazer um aborto? Então, assim, são assuntos que a gente realmente precisa abordar, porque o filho, por mais que a pessoa não queira, ele é um presente, né? Uma bênção, uma herança, né, do Senhor. A própria palavra de Deus fala, né, que os filhos são herança.
Então vamos começar lá com esse bate-papo. Gente, vocês que quiserem também fazer uma perguntinha, mandar uma pergunta para Marília, uma mensagem, pode mandar aqui no contato da rádio, que é o 99442-4759. Mande aqui pra gente, a gente vai ler sua mensagem, vamos aí participar conosco. Marília, mais uma vez, obrigado por estar aqui, viu? Estou muito feliz, como eu disse, né? E fala um pouquinho, quem é a Marília? Estela, hoje, eu acho que a minha principal característica é que eu sou a mãe de 3 crianças maravilhosas, uma na barriga ainda, o João, mas eu sou a mãe da Liz e a mãe do Elias. Por que eu gosto de me apresentar assim, né? Porque eu fiz faculdade, formei em Direito, né? Eu sou esposa do deputado Júnior Amaral, a gente tem uma família envolvida na política, porque eu também vim do ativismo de rua, eu fui coordenadora do Direito a Minas lá na minha cidade, lá em Pouso Alegre. Pelo meu sotaque, vocês já devem ter percebido que eu não sou daqui, mas eu sou lá do sul de Minas e eu fui coordenadora lá do Direito a Minas, que é um movimento que o Júnior criou. Ele foi expandido para o estado todo e aí chegou na minha cidade e eu me interessei e comecei a participar do ativismo político. Então, eu tenho essa face do ativismo, eu vim do ativismo, eu conheci o Júnior assim, né? A gente casou, a gente tem os nossos 3 filhos hoje, mas eu fiz faculdade, como eu falei, eu sou formada em Direito. Também fui monitora de Direito Civil na Faculdade de Direito do Sul de Minas por 2 anos. Trabalhei no Fórum por 4 anos. Mas até hoje a experiência mais transformadora e que mais me fez olhar para mim e para os outros foi a maternidade. E eu não falo romantizando, né? Porque eu sei que não é fácil, né? Ainda mais, eu tô com 3, eu sei bem que não é fácil. Mas é a experiência mais completa que a gente consegue ter no sentido de olhar os outros, de olhar a sociedade, de se preocupar com o mundo em que essas crianças vão crescer, se preocupar com o ambiente que eu vou criar aos meus filhos. Então, hoje eu posso falar que tudo que eu sou, tudo que eu faço, seja no âmbito profissional, no direito, seja no ativismo, foi moldado e continua sendo moldado, né, pela minha maternidade. Então, eu sou a Marília, eu sou a esposa do Júnior, eu sou a mãe da Lisa, a mãe da Elisa, a mãe do João. E eu também sou presidente do Centro Pro Vida Chiara Corbella Petrillo. Esse Centro Pro Vida eu fundei em 2018, então foi antes de eu conhecer o Júnior. Sério? Foi antes de eu conhecer o Júnior, eu fundei lá em Pouso Alegre, lá na minha cidade. Então eu já trabalhava com isso lá, justamente pela percepção de que tinha alguma coisa errada acontecendo no imaginário das pessoas com relação a esse tema, né? E aí a gente começou os atendimentos lá atrás e foi passando, expandindo. Quando eu mudei pra cá, eu trouxe esse projeto comigo. Hoje a gente tem gente atuando em Contagem, Belo Horizonte, Eloy Mendes, Pouso Alegre, Santa Rita. Então, assim, foi bem expandido o programa, graças a Deus. Que legal. E lá na faculdade, você sempre foi de Direito, né? Não. Na época da faculdade você era... Na época da faculdade, na minha época de faculdade eu já era de Direito. Mas na minha época do ensino médio, eu era feminista e, assim, muito engajada, participei de teatros, inclusive, né? Do grupo feminista que eu fazia parte e tudo. Só que eu comecei a perceber incoerência. Eu sempre gostei muito de estudar. Estudar, assim, sempre foi... Não faço por vaidade, nem por... né, pra aparecer, é por gostar. Então, assim, às vezes a pessoa nem sabe que eu estou estudando algum tema porque me interessa e eu gosto. E eu comecei a fazer isso com vários temas que surgiram na época, inclusive legalização das drogas, a questão do aborto e tudo. E eu fui vendo que tinha muita incongruência, não batia, o meu discurso não atendia ao que eu estava vendo, ou ao que eu acreditava, ou às crenças anteriores, e aí até religiosas, né, que eu já tinha. E aí foi o start que eu comecei, e essa foi a via, né, o aborto foi o tema que me abriu os olhos para todos os outros. Se eu vi tanta incongruência, assim, na questão do direito à vida, eu comecei a expandir esse estudo para outras áreas e eu vi que eu estava num lugar completamente errado. E aí foi quando teve a virada de chave. Eu entrei na faculdade já muito alinhada no que a gente fala de direita, né? Mas aí a questão direito ideológica mesmo, né? Entrei muito alinhada com a questão ideológica no âmbito da direita, porque todos
os meus estudos e tudo que eu procurava me levavam para esse rumo. Era o que eu acreditava. Eu sou cristã, eu sou católica, né? Eu sou católica desde nascença, mas por muito tempo fui católico de IBGE, que a gente chama, né? Que fala que é católico, mas não faz absolutamente nada que tem que ser feito para né? O católico de IBGE, só para responder a pesquisa. Mas eu fui por muito tempo, tanto que eu consegui ser católica e feminista, né? Que hoje é uma coisa que a gente vê que não dá. Não bate. A Igreja Católica tem o Código de Direito Canônico e o Catecismo da Igreja Católica, que são 2 documentos que regem a instituição, não só religiosamente, mas juridicamente também. Tem um direito específico da religião, que é o direito canônico, e é completamente incompatível. Então, assim, coisas que a gente não pensa antes, mas depois que você começa a estudar, começa a perceber, você vê que é incompatível. Então, eu entrei na faculdade já bem alinhada nessa questão ideológica, e aí foi quando eu fui trabalhando, vendo as incongruências e vendo onde mais precisava de atuação. Foi nessa questão da área das mulheres. Foi aí que eu fundei o Centro Provida. Ô Marília, você falou em questão do direito canônico, né? Essa questão de ser, não tem como ser católico e esquerdista. Sim. A gente também tem muito disso, né, na igreja evangélica. Eu até fico assim abismada. Como é que tem gente que se diz crente e é esquerdista? Sendo que eles declaram assim abertamente, né, o quanto eles menosprezam a palavra de Deus, a Bíblia, né? E aí você falando aí me fez eu lembrar que a gente também enfrenta muito isso na igreja evangélica. Como que a pessoa não vê que não tem ali não é compatível uma coisa com a outra. Eu sempre falo isso aqui no programa, porque o nosso programa, a rádio é uma rádio evangélica. Então eu sempre aproveito esse espaço, Marília, para que as pessoas elas possam parar e pensar, poxa, realmente, como que eu posso servir ao Senhor, que é a favor da família, que quer minha família salva, livre das drogas, como que eu, por exemplo, uma mãe, como que eu sou mãe, estou orando, pedindo a Deus que liberte meu filho das drogas, que as drogas estão acabando com ele, acabando com a família inteira, porque as drogas, infelizmente, não acabam só com quem usa. E como que eu sou essa mãe que estou lutando, que estou buscando a Deus para que ocorra essa libertação e ao mesmo tempo eu vou lá e voto num partido, a gente não está aqui falando de partido não, tá? Essa pauta é outra, mas é só para pincelar esse assunto. Como que eu voto em alguém que quer liberar drogas, sabe, que quer desvalorizar tanto? Aí eu luto, oro, pedindo a Deus que não deixe que a minha filha se perca, né, que fica lá mal falada, fazendo essas coisas, e voto num partido que desvaloriza tanto a mulher, que prega tanto que a mulher tem que fazer o que ela quer porque o corpo é dela, sabe? Então, assim, essas pessoas elas não conseguem entender que o partido que elas estão votando é aquilo que estão apoiando aquilo que Deus está condenando. Mas, Estela, isso é uma questão que eu não culpo as pessoas, assim, que fazem essa escolha, sabe? Porque, é como eu tô falando, a política no Brasil, ela acontece muito nos bastidores, né? Sim. Se você chega numa população que é menos informada, na população que tem, o único meio que tem para se informar, e não é só meio, não é tempo também, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam estudar, então é difícil quem consegue ficar acompanhando notícias desse mundo caótico que é a política brasileira. Sim. Então as pessoas não acompanham ali. O que elas têm acesso? Ao que é geral, essa mídia convencional que é geral e que não está preocupada com a alma de ninguém. Sim. Entendeu? Quem tem que preocupar com a sua própria alma é o indivíduo, é a igreja que está ali para acolher, para orientar e tudo. E até dentro das igrejas essas pessoas já se infiltraram. Sim. Então é muito difícil a gente olhar para as pessoas nesse sentido, porque elas votam pensando, talvez naquele que possa, quem fez mais no quesito material. Só que aí a pessoa, por isso que eu tô falando, quando ela é religiosa, quando ela está realmente envolvida dentro ali da igreja católica, da igreja evangélica, quando ela é cristã de verdade, os bens materiais deveriam vir depois da alma. Sim. A primeira coisa que você deveria se preocupar é com a sua alma, com a alma dos seus, com a salvação sua e dos seus. Depois, com a rua asfaltada, com isso e com aquilo. Então, os políticos, sabendo disso, eles se aproveitam, fazem o mínimo, porque é o mínimo. Eu acho que ninguém hoje está 100% satisfeito com saúde, educação, infraestrutura e tudo. Eles fazem o mínimo
Porque eles sabem que as pessoas que não estão considerando essas questões religiosas e tudo, elas vão votar por questões materiais. Então aí é onde a pessoa acaba fazendo a escolha, que não vou falar certa ou errada, mas ela acaba fazendo a escolha dela por questões materiais, só que ela esquece que para nós cristãos existe um valor que é infinitamente maior, né? Sim. O que é uma rua asfaltada se eu for pro inferno? É verdade. Então, assim, e uma rua ainda, porque a infraestrutura ainda não tá dos melhores, não. Verdade. Então, assim, é muito complicado, mas eu entendo as pessoas que precisam trabalhar, estudar, não conseguem ficar informando o tempo todo. Por isso que esse espaço seu é tão importante. É um momento que as pessoas conseguem estar, né, indo para o trabalho, indo para a escola, indo, enfim, para suas atividades, conseguem ir escutando, para que isso fique, né, no imaginário das pessoas. É importante saber valorizar a sua alma acima de qualquer coisa. Quando você é cristão e resolve seguir isso ao pé da letra, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, você só vai encontrar um caminho. Não vai ter outra opção. Então fica mais fácil. É verdade. Marília, falou muito bem, viu? Obrigada. Marília, mas o que te inspirou, assim, você falou, né? Que você começou a estudar e viu que tinha várias incongruências, né? Coisas ali que não batiam. Mas esse projeto, exclusivamente, quando foi que você atinou? Não, peraí, eu quero mexer agora. Eu quero fazer um projeto que vai ajudar as pessoas, que vai conscientizar outras pessoas que a vida é importante e tal. E aí você criou esse projeto. Como é que foi? Foi quando o ex-presidente, né, o Bolsonaro, ele já estava na pré-campanha de 2018, então lá em 2017, né? Foi meu primeiro ano de faculdade, então em 2017 eu comecei, como eu disse, a faculdade já ideologicamente posicionada, e chegou 2017, que foi esse ano que eu estava já posicionada, começou a pré-campanha e viralizaram os vídeos do Bolsonaro com um discurso mais direto, né? Eu acho que você deve lembrar que o Bolsonaro antigamente ele falava muito mais abertamente as coisas, né? Demais. Então assim, e aí começou a surgir questão de você não quer ir pra cadeia, é só não roubar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá. Então, assim, o negócio é assim que funciona. Outra coisa, aborto é assassinato, ponto. Entendeu? Aborto a gente é contra, eu sou cristão, eu sou contra, ponto. E aí eu comecei a ver que isso gerou uma reação muito grande das mulheres. Né? Ficou como se ele fosse o machista, que quer obrigar as mulheres a terem filhos e tudo, enfim. E essa discussão, estava num calor da pré-eleição ali, né, 2017, depois entrou 2018 e ficou insuportável. Então eu pensei, falei, gente, eu ouvia os discursos das mulheres e ficava muito impressionada. Falei, meu Deus, elas não sabem o que elas estão falando. Né? Essa valorização que elas estão falando aí não é valorização, isso aí vai ter consequência e tudo, e comecei a estudar essa questão. E aí foi quando eu vi que o estudo mais recente que a gente tem, até hoje, o estudo mais recente que a gente tem, que é o da British Journey, de 2016, ele mostra que as mulheres que passam por aborto, elas têm 30% de chance de desenvolver transtornos psicológicos graves depois do procedimento. E quando a gente fala do aborto voluntário, que é quando a mulher procura porque quer interromper a gestação, não é uma perda espontânea nem nada, esse número vai para 45%. A mulher desenvolve 45% mais chance de desenvolver transtornos graves psicológicos, abuso de álcool e abuso de droga. Então, para você ver que é uma coisa que lá no fundo, no inconsciente de cada um, todo mundo sabe qual é o certo e qual é o errado. Quando você decide ir contra isso com base em narrativa, em feminismo, nisso ou naquilo, ou em qualquer outra ideologia de narrativa, você sofre as consequências disso. Então essas mulheres, elas estão lutando hoje por uma coisa que vai prejudicar elas também, além da outra vida, né, que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, mas além da outra vida, é um prejuízo muito grande para ela própria. Não faz sentido nenhum ver as mulheres brigando pelo direito de matar um ser humano. Isso vai trazer transtorno. Porque no fundo, para os cristãos, a gente chama de o ensinamento, né? O cristão sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Mas mesmo quando a pessoa não tem uma religião, ela tem na inconsciência dela, ela sabe o que é o certo e o que é o errado.
Verdade. Então ela pode optar por praticar o errado. Se ela não acredita em Deus, não acredita em nada, ela pode optar. Mas a consciência dela, ou melhor, a inconsciência dela não vai deixar ela esquecer do que ela fez. Então ela vai sofrer consequências futuramente. Fora os problemas de infertilidade, fora os problemas de miomas e cistos. Uma mulher que morreu aqui na Contagem. Muito, acontece muito. Aborto. Porque, querendo ou não, você está agindo contra a natureza do seu próprio corpo. Né? Você está interferindo no curso da natureza do corpo feminino. Então isso vai ter consequência também para ela. E aí eu comecei a ver que as meninas estavam preocupadas em contrariar o Bolsonaro, defendendo uma ideia absurda que vai, na verdade, prejudicar elas mesmas. Né? Então foi aí que eu tive o start e comecei, vou atuar nessa linha de frente. E aí quando eu comecei na linha de frente, eu vi a quantidade de mulheres que precisam de ajuda, Estela. Às vezes as mulheres não fazem o aborto porque elas querem simplesmente interromper a vida, embora isso aconteça muito também. Às vezes a mulher realmente desespera, às vezes a mulher realmente não tem condições nenhuma psicológica de enfrentar a gestação. E aí é quando ela pode optar nesse momento por fazer o certo ou fazer o errado. Se ela fizer o errado, ela vai só piorar. Se ela fizer o certo, ela vai seguir a vida dela com dificuldade, mas um dia ela vai superar isso. Então, qual foi o meu propósito? Ajudar a superar mais rápido. Ajudar na questão financeira, né? As mulheres, aí falando das questões das mulheres de baixa renda. Qual que é a sua dificuldade? Eu quero olhar para a mulher e eu quero olhar para a mulher que fala, eu quero abortar. Ela, você sabe o que é o aborto? Qual que é a sua dificuldade? Por que você quer fazer isso? Quando a gente está falando de meninas menores de idade, quase sempre o problema é a família. Ah, meu pai vai me matar. Tá, e se a gente levar um psicólogo para falar com o seu pai? Ou um psicólogo para falar com você, para você se fornecer para contar pro seu pai? Ou, não, eu não tenho condições financeiras. Tá, e se a gente fizer um enxoval para você e te ajudar até o bebê completar 1 ano? E se a gente tentar arrumar um emprego para você, para depois que o bebê nascer, a gente tenta vaga em creche? É ajuda, assim, de todos os sentidos, em todos os sentidos. Para que a pessoa não exponha a outra vida ao assassinato e a vida dela a uma condenação eterna. Né? Aí falando da questão psicológica, mas para nós cristãos falando da condenação eterna mesmo, porque é um assassinato e é de um indefeso ainda. Então, assim, a gente quer salvar essa pessoa materialmente e a gente acaba, fazendo isso, a gente acaba ajudando a pessoa a se salvar também espiritualmente. É verdade. Eu percebo também que realmente isso não é uma luta por algo que elas acreditam. Realmente é uma afronta. Porque de onde que uma pessoa vai fazer um movimento para que seja votado, para que uma mulher tenha o direito de abortar até com 9 meses? É absurdo. É absurdo. Por que você vai esperar até 9? Então, assim, além desses problemas, né? Meu pai vai, igual você falou, meu pai vai me matar, eu não tenho condições. O meu namorado não quer, eu não sei o que eu vou fazer, e N motivos que elas acreditam que seja para elas, entre aspas, certo, né? Aí ela faz lá, a pessoa quer fazer um aborto, faz lá bem novinho, mas espera 9 meses, por quê? Ela vai ter coragem de fazer isso mesmo, será? Porque eu não quero ter filhos, todo mundo sabe. Mas se eu engravidar, eu jamais vou fazer um aborto por N motivos também. Inclusive, primeiramente por eu ser cristã, conhecer a palavra de Deus, né? E a gente tem esse temor. E também, medo de morrer, eu vou ter medo de morrer. Vai que seja a minha vez. Fazer um aborto, morro. Então tem vários motivos. Eu vou esperar até 9 meses. Você já conheceu alguma mulher que esperou até 9 meses para fazer um aborto? Eu conheci, aí não conheci assim pessoalmente, né? Mas eu atuei no caso que foi o que eu contei na convenção do Júnior, né? Em agosto do ano passado. Eu estava extremamente abalada no dia da convenção. Eu já estava grávida e não sabia, acho que isso intensificou a minha... Sério? Você não sabia naquele dia? Dia? Eu ainda não sabia naquele dia que eu estava grávida. Mas eu estava sofrendo tanto que eu não queria ir na convenção, porque eu me sentia uma fracassada, assim, de não conseguir ter se salvado, não conseguir ter feito, sabe? Que foi o caso do Vinícius, que era o bebê de 8 meses, que a gente tentou salvar e a gente não conseguiu. Eu lembro que você contou um caso,
tipo, eu não lembro nada desse caso. Foi muito triste, Estela. Foi assim, é a sensação de fracasso mesmo e o desespero de olhar e falar, meu Deus, é só a volta do Senhor que vai resolver essa humanidade, porque não tem Mas o condições. que aconteceu? A menina descobriu que estava grávida do namorado dela, só que ela tinha 14 anos e o namorado 16. 16 ou 17, não vou nem lembrar agora. E ela descobriu a gravidez. Ela estava disposta a levar a gravidez, tanto que esperou tanto tempo, né? Deu nome para a criança, chamava Vinícius Eduardo. Deu nome para a criança e tudo, mas aí os pais dela descobriram. Os pais são separados. Ela morava com o pai e a mãe morava longe. Nunca tinha dado atenção para a menina, relatos dela, né? Nunca tinha dado atenção para a menina o suficiente. Então a menina cresceu meio jogada. E a mãe começou a colocar na cabeça dela: você vai ficar horrorosa, seu corpo vai mudar completamente, você vai engordar, você não vai arrumar ninguém mais na vida, você vai ficar presa a esse namorado. A menina, é óbvio, é uma criança para adolescente, cabeça fraca, ainda não está completamente formada. A menina começou a entrar em parafuso. Falou, não, eu não vou ter esse filho porque vai acabar com o meu corpo, vai acabar com a minha adolescência, com a minha vida, e, enfim, não vou poder sair. A menina decidiu que queria tirar um bebê. Só que ela decidiu isso já com 7 meses de gestação. Até que foi procurado o conselho tutelar e o pai dela não queria deixar, porque ele já tinha apego ao neto que estava dentro da barriga. Só que o conselho tutelar interviu. Foi conversar com o pai da menina e começou a ameaçar ele de perder a guarda dela se ele não autorizasse a fazer o procedimento. Acabou que o procedimento foi feito sem autorização do pai dele, de tanto que o Ministério Público interviu. O Conselho Tutelar e o Ministério Público faziam reuniões com essa menina sem a presença de nenhum maior responsável. Então eles ficaram ali, junto à mãe da menina, com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, eles convenceram ela, até que fechou a decisão deles. E ela foi para o hospital em Uberlândia, o bebê já estava com de 8 para 9 meses. E aí fizeram um procedimento nele. Na época, né, o Caporeso... Gente, que horror! O Caporeso, o deputado estadual Cristiano Caporeso, ele tentou, junto com o Júnior e o Caporeso tentaram no hospital, sabe? Conversar e ver se tinha possibilidade, porque o pai dela não tinha autorizado. E ele era o responsável legal por ela. Mas eles falaram que não, que a palavra dela valia 14 anos. 14 anos. A palavra dela valia. O adolescente de 14 anos não pode ser punido se ele te assaltar. Mas ele pode escolher matar. Entendeu? Então aí o pai da menina não autorizou. O Caporeso e o Júnior interviram, tentaram de tudo, mas não conseguiram. Eles mentiram pro Júnior e pro Caporeso. Falaram que o bebê tinha nascido com vida, só para eles saírem do hospital e a barra ali ficar limpa, para eles matarem o menino. E aí foi feita a sistolia fetal. O Vinícius recebeu uma injeção de cloreto de potássio direto no coração, com 8 para 9 meses de gestação. Uma criança. E ele ficou 2 dias até terminar de falecer. Ou seja, ele queimou de dentro para fora 2 dias dentro da barriga da mãe. Meu Deus do céu. Até ele falecer completamente. Depois ainda demorou mais 1 semana para ela conseguir expelir o feto. Então, Feto? Ainda demorou mais Bebê? O bebê é porque Não é mais nem feto. dentro da barriga ainda se chama Chama de de feto, né? Nossa. Então, demorou mais 1 semana. Essa menina quase teve uma hemorragia. Quase que ela foi junto. Entendeu? Mas fizeram ali. Então, eu, naquele dia ainda, eu tinha acabado de saber que o Vinícius tinha acabado de receber a injeçãozinha letal. Então, ele começou esse processo extremamente doloroso, né? Tanto que, na veterinária, você não pode usar nos animais. Esse método é extremamente proibido de ser aplicado na eutanásia animal. Então, se precisa matar um cachorrinho, matar um bichinho, esse método não pode usar, porque ele é extremamente doloroso. Mas no Vinícius foi usado. Então, assim, ele ficou por 2 dias ainda com batimentos em sofrimento, queimando, porque a pele queima. Tem as fotos na internet pra quem quiser ver, né? O bebê fica todo queimado, a pele queima, o rosto queima, ele vai queimando de dentro pra fora até morrer de sofrimento. Então, naquele dia ali, pra mim, foi muito difícil, foi muito pesado. Eu sofri demais da conta, porque eu fiquei pensando, o ser humano, tem atitudes do ser humano que eu tenho certeza que ele faz sem ter a noção do que ele está fazendo. Porque não tem condições.
Não tem condições. Eu penso que é muita legião de demônio envolvido. Eu não acredito que isso é só do ser humano, não. Com certeza. É demônio, gente. Essa briga... Uma coisa que, especificamente neste caso, um tipo de... Como é que a gente fala? De método. Que foi, de procedimento. Fetal. Que foi usado para matar uma criança, porque eu tenho primos, meu marido tem sobrinhos que nasceram de 6 meses, eu tenho um sobrinho que nasceu de 6 meses, e tá tudo aí. E aí não pode usar no animal, mas pode usar no ser humano. Isso é demônio, gente, não tem outra explicação não. E assim, a satisfação, sabe, do grupo, porque teve um coletivo que ameaçou processar a gente. Não, vocês não podem estar aqui no hospital, ela vai fazer e tal. E elas aplaudiam quando a injeção tinha sido aplicada, sabe? Aí você olha as pessoas assim, gente. E falando no sentido espiritual, e aí, né, para os cristãos, o demônio se alegrando nelas, sabe? De uma forma muito evidente. É a alegria de provocar o sofrimento, é a alegria de não só do bebê. O Vinícius sofreu muito. Muito. Meu Deus. Mas da mãe também. Né? Ela ficou 1 semana com ele morto dentro dela, causando dor, contração e tudo. 14 anos. Fora os problemas que virão ainda para ela psicologicamente, a gente pode ter certeza. Foi um caso midiático. Então, o demônio se alegrou ali, de todas as formas. Ele causou o sofrimento completo. No vô que queria o neto, na mãe que tomou essa decisão, e no bebê que sofreu muito, antes de morrer. Então, assim, mas eu penso tantas coisas que eu não posso falar. É difícil. Então, nesses casos, por isso que eu contei na convenção e me emocionei muito, porque tinha acabado de acontecer. E aí, quando você tenta ajudar e não consegue, ainda mais num caso como esse, você sente que você fracassou e você sente que a humanidade não tem jeito. Sabe? O sentimento que dá não vale a pena. Marília, por isso... Aí isso vira combustível depois no dia seguinte, né? A frustração passa e aí vira... Não, as pessoas precisam entender. Né? Enquanto eu estou aqui na Terra, enquanto a minha missão está aqui ainda, enquanto eu estou viva, né? O ID e pregar o Evangelho, ele também envolve você entrar nessas questões. Com certeza. O Evangelho de Cristo é a vida. O Evangelho de Cristo é a vida e mais do que a vida terrena. O Evangelho de Cristo é a vida espiritual. E esse tipo de conduta, esse tipo de procedimento, esse tipo de crueldade, ele está completamente fora do que a gente acredita que é a vida espiritual. Né? Ele está completamente fora do que é a pessoa que vai para o céu, ele está completamente fora da pessoa que quer conhecer a face de Deus. Não combina. Então a gente precisa, o nosso ID nos tempos de hoje, ele passa pela defesa da vida com muita força, porque a vida é o primeiro direito. Se a pessoa não tem direito à vida, é uma alma a menos. Poderia ser, o Vinícius poderia ter sido um papa no meu caso. O Vinícius poderia ter sido um grande pastor. O Vinícius poderia ter convertido muitas pessoas. Então, cada pessoa que não tem a chance nem de exercer a sua missão aqui na Terra, é uma alma a menos que a gente tem. Sim. É uma alma a menos que o mundo vai conhecer, é uma alma a menos que poderia ter ido para Deus. Então, poderia ter trabalhado, né, para Deus na Terra. Então, nesse sentido, o nosso ID hoje passa pela defesa da vida, sabe? Principalmente por ela. Até pra gente pregar as outras coisas, a gente precisa ter pra quem pregar. Sim, né? Não faz sentido nenhum a gente se omitir diante do extermínio da nossa própria raça, né? Então, assim, falando como cristão, eu acredito que os cristãos deveriam, eu acredito sim, e eu sou muito contundente nesse assunto. Cristãos, acordem, acordem. Você não precisa gostar do Bolsonaro, você não precisa gostar dos políticos de direita, mas você precisa saber o seu lugar nessa guerra. É verdade. É uma guerra política, e é espiritual também. Tome o seu lugar. Enquanto vocês estão preocupados com político que faz o mínimo de infraestrutura, tem gente aplicando injeção de cloreto de potássio no coração de bebê.
Entendeu? O que a gente está fazendo como igreja, como servos de Deus, como cristãos? É isso. Então, assim, e você acha que essas pessoas fazem isso sem passar pela política? Olha o Conan aprovando a resolução aí agora. Dia 23 de dezembro de 2024, no apagar das luzes do ano. O CONANDA, que é um órgão do governo federal, ou seja, quem está lá hoje foi nomeado pelo atual presidente da República, quem está lá aprovou uma resolução que as meninas agora a partir de 14 anos não precisam mais da autorização dos pais para fazerem o aborto, e independentemente do tempo gestacional. Então a gente está falando de vários outros Vinícius que podem receber a partir de 23 de dezembro, né? E aí, claro, contando o prazo para ser para passar a ter validade. Mas a gente está falando de vários outros Vinícius que podem receber injeções de cloreto de potássio no coração e agora sem os pais ficarem nem sabendo, os avós da criança. A menina engravida, procura assistência, fala que não queria, aí logo eles vão enquadrar como estupro, né? Porque eles precisam ter uma cortina de fumaça, né? Na maioria das vezes, como é o caso dessa menina que era o namorado dela, né? Na época. E aí eles precisam dessa cortina de fumaça. E aí? Em quem vocês votaram? Marília, pra mim isso daí é muito demônio envolvido. Você pode falar o que for. Estão sendo literalmente usados por forças malignas. Não é só uma afronta. Não é só uma afronta aos políticos de direita, Bolsonaro. É muito demônio envolvido. Sim. Por isso que eu sempre falo, Marília, todas as oportunidades que eu tenho, eu falo. Nós precisamos ocupar todos os lugares possíveis. E quando eu falo nós, não é eu e a Marília, não. É a igreja, os cristãos, os católicos precisam ocupar todos os lugares possíveis. Porque se tivesse pessoas ali naquele Ministério Público, naquele Conselho Tutelar, que tivesse temor a Deus, que conhecesse a palavra de Deus, isso não teria acontecido. Mas era um monte de gente endemoniado. Porque pode usar, gente, outras palavras. Eu não sei falar bonitinho, Marília, igual você. Mas é isso mesmo. Muitas pessoas endemoniadas para destruir vidas. É igual você falou, essa menina hoje, isso foi em agosto, né? Foi em agosto. Tem quantos meses isso já? Pode fazer as contas aí. 6 meses, 6 para 7 meses. Pois é. Talvez, apesar que eu acredito que ela não pare de pensar nisso nem um segundo do que ela fez, mas daqui uns anos, quando ela tiver um pouco mais madura, isso vai trazer para ela um peso tão grande, ainda mais a forma. Com certeza. A forma que foi feita, porque ninguém explicou para ela como que seria, não? Eu acho que eles tentam não... Tipo abafar, né? Passar para ela ali só o... não, vai ser tranquilo, a gente vai aplicar essa injeção. Vamos dar uma injeção no coração dele e o coração vai parar. Que horror. Não fala que é daqui 2 dias enquanto ele queima vivo ali, sofrendo, sentindo dor. Entendeu? Nossa, Deus. E as pessoas, por não saberem disso, muita gente já fala que, eu sou a favor do aborto. Tá, mas você sabe como ele é feito? E sabe, Stella, você falando aí agora que... Eu também tenho certeza que ela não deve parar de pensar um dia nesse caso. Mas sabe quando que ela vai sofrer mais as consequências? Quando ela tiver um filho e olhar para o filho dela correndo, brincando, e ela pensar que o outro que ela teve, ela matou queimado. Que podia ser um amiguinho, podia ser um irmãozinho, podia estar brincando junto, mas morreu queimado, 2 dias sofrendo. Então, assim, nesse momento que o impacto vai ser maior, porque é o que eu falo, sabe, com relação à maternidade ter moldado muito do que eu sou hoje. Eu me preocupo com o mundo que eu vou deixar para os meus filhos, eu me preocupo com como a humanidade vai estar. Né? E hoje em dia o que me deixa feliz, plenamente realizada, que eu agradeço a Deus, é olhar os meus filhos saudáveis, brincando juntos e tudo, e saber que eu lutei pela vida deles desde o primeiro momento. Tá? Aliás, eu tive nas 2 gestações e agora também. Eu tive problema, diabetes gestacional, agora alteração no tireoide, tem que fazer controle. Nessa gestação também tô com problema de pressão. Nossa. Então, assim, é muito sofrida a gestação pra mim, é muito sofrida. Mas eu olho eles assim e falo, esse sofrimento de agora, né, da gravidez, vai passar e eu vou ter mais um correndo aqui, brincando com os irmãos. E isso é muito bom. E eu escutei muito também
pessoal na época, né? Inclusive comentaram na página do Júnior. Ah, mas pra ela é fácil, ela é mulher de deputado, pode ter um tanto de filho mesmo. Ô, gente, eu faço questão dos meus filhos tanto. Eu acordo os meus filhos, eu dou banho nos meus filhos, eu faço almoço para os meus filhos, eu que tenho horário com a escolinha da mais velha, eu que levo, eu que busco, eu que ensino, que eu alfabetizei ela em casa. Sério? Eu alfabetizei a Liz em casa. Olha. Foi. Então eu, desde um aninho, e agora comecei com a Elis também, alfabetização e catequese. Eu que. Tudo. Não é porque o Júnior não é deputado federal que eu tenho gente trabalhando pra mim o dia inteiro, fazendo tudo pra mim, não. Eu lembro uma vez que você veio aqui, até trazer umas roupinhas, parece que tinha deixado a Liz com a sua mãe. Com a minha sogra. Sua sogra? Com a minha sogra. A Liz, eu tinha deixado a Liz é como se fosse uma colônia de férias, né? Numa escolinha, pra eu poder vir aqui. Eu vim aqui em Nova Contagem trazer umas doações de roupinha. E aí eu tinha deixado a Liz lá. Só que aí tava dando a hora de buscar ela. E eu não tinha como ir, eu não tinha como sair daqui e chegar lá a tempo, porque eu sou de cidade pequena, então eu tenho dificuldade para calcular o horário de trânsito. Então na minha cabeça, se eu saísse aqui, 20 minutos eu chegaria. Joguei no GPS, deu 1 hora. Falei, meu Deus, a minha filha vai ficar lá, não tem como. Liguei pra minha sogra conseguiu pegar ela lá. Eu não tenho família aqui, não tenho só a família do Júnior, então eu graças a Deus nesses momentos eu tenho minha sogra, meu sogro que me acodem. Mas eu não tenho, assim, pessoas para me levantarem da cama, fazerem meu almoço, Então, assim, o pessoal viaja muito nisso também. Sim. Eu acho que é porque a política se tornou, né, um meio de enriquecimento de muita gente, então acaba que a galera acha que todo político tá muito rico, milionário. E não é assim. A gente vive bem, graças a Deus. O Júnior trabalhador trabalha muito. Eu sou muito orgulhosa do Júnior, do trabalho dele. E eu também trabalho muito. Eu trabalho da hora que eu acordo, eu falo que eu trabalho desde madrugada, porque o Elias ainda acorda 3 vezes pra mamar. Sério? Ainda acordo 3 vezes pra mamar. Então, levanto, faço uma madeira, levo, daqui a pouco ele tá chorando de novo, pego uma madeira, levo. Então, eu faço tudo, eu trabalho muito também. E eu falo que as mulheres, as donas de casa, trabalham muito, trabalham assim, sem horário de almoço, sem horário de nada. Porque eu não tenho filho, eu trabalho muito. Eu falei ontem com meu marido, nossa, eu acho que tô cansando desse negócio todo dia, ficar fazendo essas mesmas coisas. Porque é cansativo, gente. Principalmente quando você é uma dona de casa dentro de casa, é muito cansativo. Você mexe o dia inteirinho. O dia inteiro. Inclusive agora. Com o filho. Tava vindo pra cá, o meu menino, a minha mãe veio passar uns dias aqui comigo agora, porque a gente tá mudando. E eu passei mal essa semana passada, porque, como eu disse, eu tenho muitos problemas de gestação. Minha mãe veio passar aqui 1 semana. Eu saindo agora, o Elias tropeçou, subiu na cadeira, ele é muito arteiro, subiu na cadeira, caiu, cortou a testa aqui, aí eu já tava com uma roupa, já fui limpar o Elias, já me sujei, já fui trocar de roupa e tudo, porque assim, é a mãe, né? Quem tá ali é a mãe. Então eu não falo isso, tenham filhos, é muito bom, porque eu sou esposa de deputado e tenho quem faça tudo. Não, Marília, mas esse comentário, de qualquer jeito, foi um comentário extremamente ridículo, patético, porque existem milhões de pessoas que não têm a menor condições e tem filho. A vida sempre foi assim, gente. Sempre foi assim. Muita gente pobre que teve filho e que superou, conseguiu passar em casa mesmo. Porque, igual eu já falei pra você, já falei pro Júnior, nós somos uma família que a gente viveu, assim, numa dificuldade terrível. Quando a gente era criança, eram 13, minha mãe teve 15 filhos. 15 filhos, escadinha, um atrás do outro, 15. Então, você tem noção, e naquela época, meu pai também era policial militar. Só que há 45, 40 anos atrás, olha o nosso programa lá, acabando já. Cadê o... lá, 15h54. É mesmo, estamos 6 minutos. E aí, policial naquela época recebia muito, 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 muito mal. Eu deve que hoje era equivalente a um salário mínimo. Com 15 filhos, Maria, dava para fazer alguma coisa? Aquela inflação terrível. Então, assim, a gente passou tudo que a gente tinha era ganhado. Tudo, a gente não tinha brinquedo, a gente não tinha nada. E sempre foi assim, sempre vai ter mães que vai passar dificuldades, mães que têm condições boas, vai ter a Virgínia que tem duas babá pra cada, né? Então, assim, aí vem fazer um comentário, pra você é muito fácil, ser mãe não é fácil pra ninguém. Não é fácil pra ninguém. E assim, ela tem certeza. Eu não conheci sua mãe, né? Eu não conheço seus irmãos,
Mas eu tenho certeza que se perguntasse pra sua mãe se ela arrepende de algum filho que ela colocou no mundo, ela vai falar. Ah, não arrependia não. Entendeu? Minha mãe morreu, vai fazer 3 anos. Inclusive eu fiz um programa aqui esse dia. Eu lembro quando eu te conheci, você me falou, por isso que eu tô falando aqui, né? Eu não conheci ela, mas eu tenho certeza. Até pelo carinho que você tem, que você fala dela, né? Não faltou amor, Stella. Não. Então, assim, não dificuldade e tudo, mas a mãe, ela tem uma capacidade de amar que é acima de qualquer incrível. dificuldade. Minha mãe amava a gente demais, eu falo isso pra todo mundo. Ela amava a gente tanto que ela chegava a ser chata com a gente, até quando a gente era casado, querendo mandar, querendo falar o que a gente tinha que fazer. De tanto amor. Minha mãe amava a gente demais. Então, assim, isso não tem a ver com dinheiro, não. Tem não. Isso tem a ver com a nossa missão aqui na Terra mesmo. Isso tem a ver com a herança que Deus deu na nossa mão. Então, a gente tem que cuidar e criar esses meninos e criar essas crianças para que elas também façam isso no futuro. Porque tá piorando, né, a situação. As pessoas estão ficando cada vez muito mais informação, TikTok, celular, vídeo o tempo todo. E aí se perde lá o sentido das coisas sérias, das coisas relevantes. Aborto virou uma discussão de internet. A gente está falando de um bebê que morreu queimado. Né? Então virou uma discussão de internet. As pessoas precisam voltar o foco para aquilo que elas são, que elas foram criadas para ser, que Deus criou elas para ser. Sabe? E olhar para o ser humano, ainda que ele esteja na barriga da mãe dele, como um ser de direito, de um ser que merece dignidade, que merece cuidado, que merece proteção. E depois a gente pode tratar dos problemas sociais, né? A gente pode, tanto que eu tenho o Centro Pro Vida, a gente tenta ajudar de tudo quanto é forma. E quanto mais cristãos se envolverem nessa causa, mais eles vão ver que os cristãos não estão querendo impor a eles uma doutrina religiosa apenas para cegar eles e seguirem alguma coisa. Os cristãos querem que eles sejam felizes, verdadeiramente felizes. Felizes em Deus, felizes com a vida, felizes com esse presente, com essa dádiva que Deus deu a cada um. Né? Nós estamos aqui hoje porque nossos pais fizeram uma escolha. Eles escolheram a vida. Eles escolheram deixar a gente viver, mesmo sabendo das dificuldades, né? Eu nasci numa família que a gente tinha bastante dificuldade. Eu tive que morar com a minha avó até os 7 anos, porque não me cabia na casa dos meus pais. Nossa. Mas eu sou feliz, porque eu tive a oportunidade de viver, eu tive a oportunidade de crescer, eu tenho a oportunidade de ver meus filhos hoje. Então a felicidade não está relacionada somente com dinheiro, com riqueza, com capacidade de ter babás ou não. A felicidade está em você servir a um Deus que não vai te deixar faltar nada. Sim. Ainda que no financeiro, ainda que na questão material as coisas estejam ruins, para sua alma não vai faltar nada. Se você seguir o que está escrito, se você fizer a sua parte. E está faltando cristão nesse meio. Está faltando os cristãos. Tá faltando mesmo. Ajudarem, assim, principalmente. Igual você falou, né? Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Eu gosto muito do Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro. Então, mandar um abraço pro Bolsonaro. Ele ouve nosso programa todos os dias. Bolsonaro, tô esperando aqui. Forte abraço, viu? Fica com Deus. Você é muito querido aqui nesse estúdio, viu? Isso. Muito. Muito. Mas não tem nada a ver com o Bolsonaro, gente. Não. Tem a ver com a gente, com a vida, com a nossa vida. Tem a ver com aquilo que a gente precisa, inclusive, servir de exemplo para os outros. Tem a ver com o nosso bem-estar. Como que eu vou ter um bem-estar, ter uma vida feliz, digna, se eu vou contra a palavra de Deus, contra a vida, gente? Sim. Muito difícil. Muito. Então eu tô tão chocada com essa história que você contou. Eu não ouvi você contando ela aquele dia, não vou esquecer nunca. Eu acho que eu estava muito empolgada com a convenção. Eu estava muito empolgada com aquela convenção que eu não ouvi. Eu lembro de ver você chorando, mas eu achei que era uma questão que você contou também da sua mãe, não é? Contei da minha mãe, porque o médico tentou me tirar da minha mãe quando ela estava grávida. Essa parte eu ouvi. Mas tá tudo ligado, né? A gente precisa, por mais duro. Você já pensou se os médicos tivessem conseguido tirar você? Pois e isso também veio muito na minha cabeça naquele dia. Falando, gente, a minha mãe, ela trabalhava de frentista de posto de gasolina. E o patrão dela, quando descobriu que ela estava grávida, ficou muito bravo, porque os patrões não gostam, né? Quando a mulher engravida e tem que tirar licença e tudo. E ele começou a tacar serviço pesado nela, de carregar a caixa dos caminhões e tal. E aí ela teve o princípio de descolamento de placenta, o princípio de aborto. E aí o médico queria terminar o serviço, né? Mas não deixou. Você sabe quando você Ela tava de 2 meses.
E aí, então, assim, foi bem no comecinho, minha mãe com um apertado bem grande aí, né? Teve que ficar de repouso absoluto, não podia ir no banheiro, não podia fazer força pra ir no banheiro. Mas ela fez tudo por mim. E eu tô aqui hoje graças à minha mãe e a decisão dela. Uma decisão que na época não era. Na época ninguém ficava discutindo aborto, não tinha nem internet pra isso. Sim, verdade. Mas a minha mãe fez o que a consciência dela, cristã, já era católica, minha mãe fez o que a consciência dela disse pra ela fazer. E eu tô aqui hoje única e exclusivamente graças a essa escolha dela. De seguir a Deus e de entender o valor da minha vida. Então hoje os cristãos precisam entender o valor de cada vida. Tem as vidas que estão no ventre, elas têm muito valor. E se não for os cristãos, não vai vir de outro nicho. Não, vai não. Né? Porque o temor a Deus é a única coisa que move o ser humano, além das dificuldades, além da política, além de tudo, é o temor a Deus que vai guiar essas pessoas. Sim, é verdade. Ô, Marília, mas por isso que eu ouvi você falar, é tão bom ver você falar essas coisas, que eu nem tô precisando falar muito assim. Você tá falando que tem dentro do meu coração, sabe? Fico feliz, eu sim. Fico muito feliz quando eu vejo que nós estamos aqui. É isso mesmo. Não sou só eu, não é só você, nós estamos aqui. E eu tenho fé que cada vez mais, às vezes hoje uma pessoa escutando isso, também vai começar a se atentar mais a essas questões. Vamos orar para Deus despertar essas pessoas. Nós somos um exército tão grande, a gente só precisa que esse exército se desperte, né? Sim. Porque realmente, eu entendo, vou repetir o que eu falei, não é mais só uma afronta, não é, gente. É realmente muito espiritual, porque antigamente se a pessoa fosse fazer um aborto, ela tinha vergonha, ela fazia muito bem escondido, ninguém podia saber. Hoje as pessoas estão indo para a rua para ter o direito de cometer uma coisa que é errada. A vida é a banalização completa da vida. E quem é mais interessado em banalizar a vida do que o demônio? Sim, exatamente. Então, é isso que está acontecendo. E o aborto passa 90% ali pela política. Então, o conselho que eu posso deixar para os... Quem sou eu para dar conselho para os outros, né? Mas se eu puder deixar assim, uma sugestão para as pessoas quando você for olhar o seu candidato, o partido dele, da onde ele está vindo, a primeira coisa, vê qual é o posicionamento dele com relação ao aborto. Porque se ele não valoriza a vida, dificilmente ele vai valorizar qualquer outra coisa. Ele vai ser um político que está ali para fazer politicagem. E aí ele vai tampar um buraco na sua rua, ele vai colocar uma luz no seu poste, enquanto está roubando seu dinheiro por trás e nem aí para a sua qualidade de vida, para sua família, para os seus valores, para nada. Então, a primeira coisa, olha, o que é esse candidato? O que o partido desse candidato está me dizendo sobre a vida? Se banalizou a vida, vai banalizar qualquer outra coisa. Sem vida não tem nenhum outro direito. Então prestem atenção nisso. Eu sei que às vezes as pessoas têm um apego com um certo político que vira praticamente de estimação e tudo. Como eu tô falando, eu sou encantada, eu sou apaixonada no Bolsonaro. Também. Tudo bem, eu sou mesmo. Mas o primeiro filtro que o Bolsonaro venceu no meu coração para ter o meu voto e tudo, foi o filtro da defesa da vida. Se ele não defendesse a vida, se ele estivesse num partido que permite a banalização da vida, eu não teria confiança nenhuma em depositar voto nele. Não, nem eu. Né? Então, assim, a sugestão que eu deixo é: dê valor ao que tem valor. Os bens materiais, as coisas materiais, as dificuldades materiais, elas vão passar. A sua alma é eterna. Então, dê valor no que tem valor. A vida é o primeiro dos direitos fundamentais, falando juridicamente, né? E a vida é o primeiro dom que Deus te dá. A alma e a vida, na fusão ali da concepção. E isso é ciência. A ciência mostra que a vida começa na concepção. Então, não banaliza isso. Né? E com relação às questões micro, né? As questões materiais, é o buraco na rua, é isso, aquilo. Deus nunca vai desamparar o seu povo. Né? Então, mas também o povo não pode esquecer de Deus. É verdade. Né? O povo quer só que Deus haja na vida das pessoas, mas não consegue fazer o básico, que é seguir o que Ele pede. Então,
Comece a colocar isso como prioridade. Gente, viro pastor, irmão. Vou pregar lá na igreja. Vou levar para pregar lá na igreja. Uhum. Vou levar você para pregar lá na minha igreja. Aí, ó, tá vendo? Já recebi um convite. Marília, nós temos aqui uns recadinhos. Ai, meu Deus. Boa tarde, amados. Uma irmã pedindo uma música, o grande Israel. A gente não vai conseguir tocar hoje, viu, Carolina? Obrigada pela sua participação. Estela, mande um abraço aí pra mim. Fala que é pra sua irmã linda, Dinha. Ai, minhas irmãs são maravilhosas. Um beijo pra vocês. Você tem meu respeito. O mundo precisa de pessoas como você para fazer a diferença. Obrigada, Rosana. Obrigada, Rosana. Deus te abençoe. Tamo junto aí. Conte comigo. Ajuda a irmã Rosana. A Rosana também é evangélica. Desperta e vai ajudar a Marília nessa causa aí tão importante. O Adriano, ele falou assim, olha o que o Adriano falou, que show. Como eu sou louco para participar desse podcast, mas sei que vai dar B.O. Nem é podcast, é um programa de rádio. Um podcast é um programa de rádio também. Mas o nosso... 2 em 1. 2 em 1. Mas você vem, Adriano, depois participar. Porque ele é extremamente de direita. Então ele acha que vai chegar aqui e não vai resistir, vai começar a falar coisas. Xingar muita gente. Ai, meu Deus. A minha esposa até brincou comigo. Ele não vai lá não, o Adriano não vai lá não. Não vou deixar. Eu queria te fazer uma última pergunta, Marília, porque a gente começou uns minutinhos depois, né? Você lembra, né? Eu também lembro. Porque a gente já não passa do horário, né? Só todos os dias. Eu imagino que você enfrenta assim, muitos desafios com esse trabalho. Eu imagino assim, você tem alguma perseguição de feminista, de alguma coisa assim, ou por esse lado? Tem, sempre. O nosso vídeo, eu e o Júnior, a gente gravou junto um vídeo para alertar a população sobre a resolução do Conanda, né? Uhum. Porque a pressão popular funciona no meio político, né? Então a gente gravou um vídeo para as pessoas, olha o que eles estão tentando fazer e tudo. E aí eu comecei a ler os comentários, porque o vídeo viralizou, eu comecei a ler os comentários, eu já comecei a passar mal. Eu falei, gente, não, o mundo tá de ponta cabeça, né? As pessoas falando que mas então você acha certo uma pessoa estuprada ter que ter um filho, não sei o quê? Aí entra num assunto assim. Entra num negócio que não tem nada a ver, esquece completamente da ordem de prioridade das coisas, esquece completamente dos direitos principais. E olha que no vídeo a gente não entrou na questão religiosa, justamente para abranger todas as denominações e tudo. Mas aí tinha assim, aí você ia no perfil da pessoa, você via lá feminista cristã, aí você ficava, meu Deus, tá de ponta cabeça, tá de ponta cabeça. Então assim, a internet deu voz a tudo quanto é tipo de gente, né? Gente que não sabe nem o que tá fazendo ali, mas tá ali. Então assim, ter que escutar essas pessoas falando às vezes da gente, né? Dos filhos da gente, aconteceu de falarem da Liz. Mentira. Né, de irritarem com o Júnior por conta de um vídeo político e ameaçarem a minha filha. Mentira! Aconteceu. Nossa, Deus, tá brincando. Já, e assim, eu não vou repetir aqui porque o horário não permite, mas chamando a minha filha, que hoje tem 3 anos, na época eu tinha 2, chamando a minha filha de palavras de baixo calão, falando que ia perseguir minha filha, que ia matar minha filha. Você tá falando essa galera do amor aí? Essa galera do amor aí, essa galera do... Mas é isso que eu tô falando. Se banaliza a vida, banaliza qualquer outra coisa. Entendeu? Então, isso é muito pesado. Então, o que eu faço hoje, além de terapia, é tentar evitar mesmo a exposição a esses comentários ruins. Porque eu sei que eu não tô falando nenhuma mentira. Eu sei pelo que eu tô lutando. Eu sei no Deus que eu acredito. Eu sei o que eu sigo. Então, pra mim, isso é o que tá na minha frente. Né? Se nem Jesus passou por essa terra sem ser perseguido, sem ser humilhado... Né? Jesus é a maior prova de que a gente precisa passar por tudo isso, porque ele quis a experiência completa do ser humano. Ele foi traído, ele foi humilhado, né? Ele foi morto. Então ele passou a experiência completa de tudo. Quem sou eu para não sofrer? Entendeu? Eu só tenho que direcionar o sofrimento. O meu sofrimento tem um propósito. Eu fico, sim, muito abalada com esses comentários e tudo, mas isso tá ao redor. Lá na frente eu tô vendo pelo que eu tô na terra, o que eu quero deixar para os meus filhos e principalmente quem tá lá na frente.
a quem eu devo alguma coisa. Nossa, Marília. Então, assim, é nisso que eu foco. É inevitável o sofrimento. Inevitável. Se Jesus sofreu, quem sou eu para não sofrer? Mas ele está lá na frente. Ele venceu a morte, ele venceu o mal. Quando eu chegar lá, eu espero também, se Deus quiser, vencer tudo isso. Marília, foi tão importante para mim. Hoje eu orei, todos os dias eu oro, né, claro. Apresentando o senhor o programa, e eu falei com Deus, meu Deus, que as pessoas que estejam do outro lado nos ouvindo sejam pessoas que precisem ouvir isso, sabe? Sim. Porque a gente precisa falar, às vezes Deus usa, né, o nosso espaço, que realmente eu oro todos os dias para que seja direcionado às pessoas. E tem muita gente que precisa tanto dessas orientações, às vezes não tem, Maria. Sim, sim. Às vezes não tem, tipo, igual essa história aí, que eu vou repetir, eu não ouvia lá aquele dia, eu acho que não vou esquecer isso nunca mais. É muito pesado. Como que o ser humano tem a capacidade de fazer algo tão cruel, e ter pessoas que se dizem do amor, né, a turma do amor, o governo do amor, o amor venceu, pessoas que apoiam uma crueldade tão grande dessa. Eu falar com você, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu estou chocada com essa crueldade, pessoas apoiando, indo às ruas, como se estivessem certas. E aí eu pensei, será que elas deitam na cama e conseguem dormir normalmente, sabendo que são monstros? Pode ter certeza. Ou então são psicopatas, porque o psicopata ele não sente culpa. Mas pode ter certeza que essas pessoas dormem só pensando, eu apoio o aborto. Elas não pararam para ver o que é o aborto, elas não pararam para ver o que o voto delas em pessoas que defendem o aborto causou. Elas não sabem. Elas não sabem. É aquilo, né? É claro, tem gente que sabe e é mal, porque o demônio age nas pessoas mesmo. Mas essa massa de pessoas desconhece completamente o que elas estão defendendo. E aí é a nossa vez de falar, né? Pai, perdoe. Elas não sabem o que elas estão fazendo. E ir atrás, principalmente no meio cristão. Isso não pode ser comum. Cristão apoiar o aborto não pode existir. Comum, cristão apoiar pessoas que defendem o aborto. Cristão dá o seu voto para uma pessoa que defende o aborto. Isso não pode acontecer. Então, assim, o nosso meio é aqui, Stella. Vamos buscar essas ovelhas aí, né? Porque, por enquanto, elas não sabem o que elas fazem. Marília, mas eu acho que você precisa ir em outros lugares, sabe? Falar sobre isso. Vamos. Outros podcasts, tentem podcasts aí grandes. Qualquer reunião que tiver, você precisa participar. Estou à disposição, viu, gente? Gente, é muito importante isso. Eu, por exemplo, falo com você, eu sou uma pessoa, entre aspas, bem informada. Sim. Eu não fazia nem ideia desse negócio aí, dessa cloreto de potássio. Como que isso age, muito assustador. Procura depois, assim, nem vou aconselhar muito, né, porque é ruim, mas se tiver curiosidade, procura foto do bebê que morre por assistolia fetal. Assistolia fetal. Você vai ver um bebezinho todo queimado. Que dó, assim, tem a foto no Google. Então, assim, muito terrível. É pesado. Mas depois eu vou pesquisar mesmo. Olha, é só assim, é o choque. O ser humano é muito empírico, né? É só o choque. É só o ver. Enquanto você está falando que você é a favor do aborto, é uma coisa. Na hora que você vê um bebê queimado na sua frente, ou o parto parcial, que é um meio também de aborto, que você deixa o bebê nascer no parto normal, na hora que sai a cabecinha, você enfia um ferro na cabeça do bebê. Mata. Nos Estados Unidos, os procedimentos com mais de 8 meses, quem que enfia na cabeça? Um ferro mesmo. Mas quem que faz? O médico que está realizando aborto. Por quê? Porque é um método que a mãe tem menos risco, porque o bebê já vai nascer ali. Então ele está nascendo, mas ela não quer o bebê. Então é o assassinato em qualquer fase. Não, gente. Mas é o assassinato. Procura depois os métodos, procura depois as fotos dos bebês com a cabeça atravessada e tudo. Você vai ver que é uma coisa que não combina com o cristão. Isso para falar o mínimo, para não falar, para não exaltar. Para falar o mínimo. Não dá. Não consigo nem ver, sinceramente. Não dá. Não consigo nem ver. Quando é muito pequenininho também, o próprio vídeo, gente. Hoje em dia a gente tem a graça da internet, que é muito ruim em alguns pontos, mas muito bom em outros. Procura um vídeo do bebezinho fugindo da espátula que o médico enfia nele. Isso é um feto pequititinho. Fugindo, tentando fugir, porque o médico primeiro arranca um braço. Depois arranca até despedaçar ele inteiro. E ele já é uma vida, ele já gente não, filha.
Tem tudo na internet. Se a gente não é gente. Ela tá, naquele momento ali, ela tá completamente possessa. Eu não acredito que os... Eu não acredito, gente. Então, assim, muita crueldade. Cristãos, vamos lá. Vamos lá. Samuel tá mandando eu ler o WhatsApp aqui. Então agora Ai, gente, meu Deus. Ó, agora eu vou encerrar, tá? Vou só ler essa... Tá, agora a gente Porque senão, ele é o diretor. Ele vai trazer Marília que vai não. E nem você vai vir mais. Marília é um exemplo. É linda demais. Um exemplo para esta geração. Uma causa justa e nobre à vida. Beijos. Parabéns, Estela, pelo programa. Mas não tem nome. Ah, mas muito obrigada, viu? Vai Deus te mandar, abençoe. a pessoa vai mandar o nome. Fica aí a minha consideração. Fico muito feliz de ler comentário carinhoso. É muito bom, né? Muito bom Como receber é? carinho. É a Flávia, nossa querida. Ah, Flávia, não quis vir, sabia? Nossa querida. Flávia, que isso. Vem aqui e engrossa aí. Do meu programa. Engrossa aí a nossa causa, Flávia. Vem aqui falar, vem aqui chamar os cristãos. Importante demais. Ainda mais você que é um exemplo, uma referência. Sim. Ô Marília, mas a gente vai vencer. A gente vai passar por todas essas turbulências, mas a gente sabe que nós estamos no caminho certo. Essas pessoas também sabem, viu? Elas sabem, elas só tá perdida. Exatamente. Mas elas sabem, vai ser difícil mesmo. Você na sua calmaria, eu na minha explosão, que eu sou extremamente sou uma pessoa muito boa, de verdade, né? A gente tem que falar da gente não. Não, mas a gente Mas eu sou extremamente explosiva. E eu levo tudo pro coração. Então, às vezes, as coisas não estão acontecendo comigo. Eu vejo, assim, igual esses casos. Eu já levo pro meu coração e fico pensando, meu Deus, a gente precisa orar mais, porque só a gente não vai fazer com que essas pessoas mudem. A gente precisa orar para que tire esse encantamento diabólico. Isso é um encantamento, não tem como uma pessoa normal ver, saber desse tipo de coisa e continuar apoiando. É um encantamento diabólico e a igreja precisa se posicionar, precisa orar, precisa também fazer a parte dela, que não é só orar. A gente precisa orar sim, mas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ensinar, a gente precisa mostrar. E eu falo isso principalmente para os pastores, que são líderes, né? Líderes que precisam se posicionar e levar a verdade. Não adianta você estar lá na igreja, não. E quando a Bíblia fala ide por todo o mundo, não é ir para a igreja, meu irmão, pregar, o cara lá na bateria tocando, o outro na guitarra tocando, cantar, senta no banco, depois vem um pastor, prega, termina o culto e eles vão embora. O ir por todo mundo é literalmente ir por todo mundo. Ir. É sair de dentro da igreja, é fazer esse tipo de coisa que você está fazendo. Minha última fala, eu prometo, viu, diretor? Não fica bravo. Eu tenho o tempo meu e do João. É mesmo? 20 minutos é verdade. Mas minha barriga quando não tem neném, não. Mas assim, uma última frase. A questão de ser explosiva, ou de ser mais calma, ou de ser... Todo mundo é importante para a obra. Pedro era explosivo, foi o discípulo mais amado. Sim. Então... João também, mas Pedro era explosivo e foi um discípulo fundamental. E, como você falou, né, pastores, aí eu estendo padres também, né? Pregar para os convertidos, pregar dentro da igreja é importante, porque você mantém a chama da fé das pessoas acesa. Exatamente. Mas sair dali e ir para o mundo é obrigação. De todos os 12 apóstolos de Jesus, só um morreu de velhice, os outros todos foram martirizados e morreram de forma horrível, horrenda. Temos livros da história aí que relatam a morte de cada um deles. Se esses caras deram a vida deles e foram mortos, torturados, pregados em cruz de cabeça para baixo, com lança no peito, se todos eles viveram com Deus, conviveram com Jesus e deram sua vida por Ele, não tem como a gente estar no caminho errado, não. A gente está vivendo a instrução de um Deus que é verdadeiro. E a prova disso é que dos seus 12 discípulos, 11 entregaram a vida por ele no martírio. Então, pregar dentro da igreja é sensacional, necessário para manter a nossa fé, a nossa comunidade, a nossa união. Mas sair do ambiente da igreja e fazer a diferença no mundo em nome de Deus, é isso que vai contar na nossa coroa de glória, essas pedras que vão para a nossa coroa de glória aí, para a gente apresentar a Deus no céu. Então, conto com vocês também aí na luta para a vida, por favor,
prestem mais atenção nessa questão, nos políticos que vocês apoiam. E só aproveitando, quem quiser seguir o meu próprio Centro Provida é @providachiara, CHIARA. A gente não posta muitas coisas lá, porque onde você posta, se você posta quem você está ajudando, eles vão atrás para tentar desfazer o que você está fazendo. Então o trabalho do Provida ele é muito melindroso e acontece muito mais nos bastidores do que exposto. Ninguém fica vendo o que a gente está fazendo. Mas entra em contato com a gente por lá, que aí você pode vir para o nosso grupo de WhatsApp, ajudar com mão de obra, ajudar financeiramente, enfim, de todas as formas que a gente precisa. Então lá é o nosso canal para encontrar mais apoiadores. E eu espero que os cristãos que estão ouvindo a gente se compadeçam e entrem com a gente nessa luta. Agora eu encerrei mesmo, já deu tempo meu. Mas manda seus abraços aí. Quero mandar um abraço para minha mãe, que está olhando minhas crias lá em casa, minha mãe, Ana Paula, e também por ter me dado a vida, né? Porque se eu estou aqui hoje foi graças a uma decisão da senhora. Quero agradecer também meus sogros, a Lucimar e o Geraldo, que moram aqui, estão sempre à minha disposição também, me ajudam muito. E quero agradecer o meu marido, o incrível deputado Júnior Amaral. O incrível, foi lindo. Maravilhoso deputado Júnior Amaral, que o que eu faço aqui na ponta da linha, ele faz lá em cima no Congresso Nacional, tem vários projetos também nesse sentido. Sou muito orgulhosa, muito feliz, muito grata a Deus pela sua vida, pela sua missão, pela sua vocação, pelo seu trabalho. Um beijo. Nossa, Júnior, que mulher, hein? Adoro. Mas assim, ele só não é melhor do que o meu marido, porque meu marido é o melhor do mundo. Então deve estar melhor, é o melhor de Contagem. Ele fica ali no melhor de Contagem, Você então. Você tá. falou do melhor do mundo. O meu melhor do mundo. Então aí... Ô, Júnior, contente sim ser o melhor de Contagem, porque o melhor do mundo já é o meu marido. Ô, Marília, eu tô muito feliz mesmo, assim... Nossa, sem palavras para dizer o que eu sinto, o que eu estou sentindo em relação a essa conversa nossa. Estou muito feliz mesmo, espero que vidas tenham sido alcançadas por esse bate-papo nosso. Espero que você volte, você vai ganhar bebê, né, no final do mês. Vou ganhar bebê no final do mês, daqui uns dias estou aqui com um bebê no colo. Então vai trazer o João aqui, que é o milagre de Deus, né? A vida é um milagre. Então você volte, traga o João. O Júnior já falou que vai vir pelo menos uma vez por mês. Depois você olha lá com ele, se ele é um cara que vai cumprir essa palavra e me fala. Pelo andar da carruagem, como a gente está com muita criança, cada vinda tem que trazer um. Tem que ir revezando os filhos para trazer todo mundo. 3 filhos, hein? Nossa, 3 anos de casado, 3 filhos. Ah, que bênção, legal. Gente. Legal. Legal, né? Muito trabalho, meu Deus. Mas criança alegra, né? Com certeza, a gente vive para isso. É verdade. Deus dá, né? Dá. É Deus que manda. Sempre. Tudo. Pois é, Marília, então eu queria muito te agradecer. Gente, depois vocês vão ver no vídeo. Linda, você está muito linda, Marília. Você está maravilhosa. Obrigada mesmo. E foi muito prazeroso estar aqui com você. Feliz, Deus te abençoe, te guarde, te proteja, viu? Amém. Nessa sua luta e que possa te fortalecer. Amém. Que os desafios, as batalhas, as afrontas não te desanimem. Porque você sabe, não precisa te falar isso, que muito maior é aquilo que está com você do que o que está com eles. Com certeza, Estela. E te digo mesmo também, eu sei que você está aí na missão, deve sofrer muito também. A gente sabe bem o combate espiritual que tem por trás de tudo isso. Mas que Deus te abençoe, te conserve firme e continue usando esse espaço aqui para levar a mensagem que as pessoas precisam ouvir. Porque cada vez mais a gente precisa desse espaço, a gente precisa chegar nas pessoas. Então, parabéns. Fiquei muito feliz de estar aqui, espero voltar mais vezes, depois que o João nascer. Muito obrigada. Eu que agradeço, somos nós quem agradecemos. Queria mandar um beijo aqui para os meus ouvintes que estão aqui todos os dias. Sem os ouvintes não tem programa, né? Com certeza. Queria fazer também a vaquinha aqui para pagar a multa que eu vou pagar no programa. Não vou pagar essa multa sozinha, a Marília vai me ajudar com uma parte, nós vamos dividir. Eu, Marília e os ouvintes. Ótimo. Pagar essa multa aqui, que o diretor até coça na cabeça, e eu vou encerrar, porque senão eu vou encerrar e sair correndo, tá, Marília? Tá bom. Acabar e sair correndo. Pessoal, que Deus abençoe vocês, e amanhã nós estaremos aqui de volta. Amanhã nós não vamos passar do horário, em nome de Jesus, e amanhã quem vai estar aqui conosco é a Elaine. Fixe aí, o diretor. Amanhã, em nome de Jesus, nós não vamos passar do programa. Prometendo aqui. É a Elaine Silva, ela que é especialista em projetos sociais, e vai estar batendo um papinho aqui conosco. Queridos, Deus abençoe vocês e até amanhã. Nossa, que papo